nossos pais. Elevai esta criança em benefício de seu pai e sua mãe, e que seja chamado em Israel pelo nome de Zacarias, o filho de Zacarias. Não. Porém, será chamado João. Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. O seu nome é João. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aí, galera, paz do Senhor. Como vocês estão vendo aí a luz aí atrás, ó, vou fazer uma gravação agora, falando aí de João Batista, né? A gente já fez uma introdução, uma pequena introdução. Mas eu quero falar de Herodes o Grande, né? O que está escondido no contexto de Herodes o Grande, né? O que está falando ali? Porque eu fui dar uma pesquisada na história, né? Você vai ver que Herodes teve 7 filhos e 5 esposas. Olha só que interessante. 5 esposas e 7 filhos. Lá em Apocalipse, né, o anticristo, ele vai ter 7 reis, né? 7 reis, né? E ele vai ser o 8º rei. Herodes o Grande tem 7 filhos. Ele é rei. Ele é o imperador, né? Melhor, César Augusto é o imperador da época, né? Que seria o 8º nesse contexto. Para a gente entender assim, um pouco de política, geografia, profecia, né? Tipologia, analogia de anticristo, né? Que contém nas profecias do Senhor Deus. Então, eu vou ler vários textos, né, nos evangelhos, né, principalmente o evangelho de Lucas, né, muitos textos. Vou ler em Atos, Isaías 40. Bastante textos que falam, né, da vida de João Batista, ministério de João Batista, qual foi a missão de João Batista, né? Qual foi a missão de João Batista, o que está escondido na vida de João Batista, né? Eu até fiz uma pergunta no Face esses dias, né? O que é João Batista? Um profeta, um homem ou muito mais do que um profeta, né? E muitos irmãos lá responderam, não, é um sumo sacerdote, é profeta, é sumo sacerdote e é sacerdote, né? Tá certo, não tá errado, né? Mas tem muito mais que isso, é muito mais que isso, é muito lindo a profecia do Senhor, né? Palavra do Senhor Deus revelada. Então, voltando aqui para a história de Herodes, né? Então você percebe que ele tem 5 mulheres, né? Eu vou fazer um paralelo, vou usar lá, no caso, olhando para a estátua, né? Fazendo uma comparação. Você tem a
o primeiro reino, né, que surgiu é o Egito. O segundo reino é o Império Assírio. Terceiro, babilônico, né? Depois você vai ter a Média Pérsia, depois a Grécia, depois Roma, que é o sexto, e o sétimo ainda não veio, certo? Muito bem. Mas nesse paralelo que eu vou fazer, eu não vou usar a Grécia e a Média Pérsia. Eu vou usar o contexto de Esther, né, que eu acho que é muito mais revelador para mim pelo menos, né, que fica dentro desse período, né, inclusive. Então eu vou usar cinco mulheres, né. A gente vai usar uma mulher lá em Gênesis, tá? Que eu não vou falar o nome agora, até porque eu não sei, né, o nome dessa mulher. Não lembro agora, mas não tem como eu falar. A segunda mulher é Jezebel, né, que é no contexto da Assíria, né, Senaqueribe, todo aquele contexto lá, né, as filhas de Sião, a virgem de Israel caiu, né, zomba dele, filha de Sião, todo aquele contexto lá de Senaqueribe, você já conhece. Então seria a segunda mulher. A terceira mulher entra lá no período do contexto da Babilônia, né, certo? Lá na época de Daniel, que seria a terceira mulher é Zeres, esposa de Ramã, tá? A quarta mulher, eu vou falar que é a Herodias, né, que entra aqui nos evangelhos que a gente está estudando, o evangelho de Lucas, a Herodias. E a quinta mulher é a meretriz lá de Apocalipse 17, que fecha 5 mulheres. Então esse Herodes o Grande teve 5 mulheres. Eu não estou dizendo que essas 5 mulheres são as mulheres das quais eu falei o nome aqui, tá? É só uma tipologia, um paralelo, tá? É para você entender como Deus faz, né, dentro do contexto histórico e geográfico, ele está revelando o futuro, tá certo? Então tá aí, eu fiz esse pequeno vídeo aí para vocês dar uma olhada na lousa aí, ó, o mapa, né? Mapa de Israel, tá? E a gente vai aprender bastante coisa com relação à geografia, tá? Dentro dessas coisas que eu falei. Então vamos embora, vamos cair para dentro da leitura, tá? Vamos ler Mateus, vamos ler Lucas, vamos ler Atos, vamos ler Isaías 40. E Deus tem uma palavra para você. Que Deus te abençoe e fique comigo aí. Vamos estudar junto a palavra do Senhor Deus. Nessa parte aqui de leitura, no contexto de João Batista, na missão de João Batista, né, que a gente está falando, tem lá no início do capítulo, né, Zacarias, que é sacerdote, né, está servindo lá no dia do seu turno, né, no turno de Abias. Vai falar de Isabel, vai falar de Maria, vai falar de como que vai acontecer, que João Batista vai ser cheio do Espírito Santo já no ventre. Tem todo um contexto ali, mas eu não quero me ater nesse contexto agora. Eu quero mais falar da missão, né, e tratar de 2 pontos aqui que eu acho importante na vida de João Batista. O primeiro dele é: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha só, né? João Batista, ao preparar o caminho para Jesus chegar na sua primeira vinda, conseguiu converter muitos israelitas ao Senhor seu Deus e creram em João, né? Passaram pelo processo de batismo com João, depois, né, começaram a seguir Jesus, né? Dar seguimento, vamos falar assim. Então só aqui a gente vê uma palavra do Senhor Deus se cumprindo. Em Atos vai confirmar mais ainda, mas eu quero falar no ponto em que muitas pessoas não conseguem enxergar israelitas crendo em Deus, israelitas fazendo parte do povo de Deus como igreja, né? Então isso é um ponto muito importante de se compreender, e eu sei que tem uma gama muito grande de pessoas que não têm esse entendimento, não conseguem enxergar isso, né, dentro das Escrituras. Verso 17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então aqui esse verso é mais interessante ainda, né? O primeiro ponto é que ele vai no espírito e poder de Elias. O próprio Jesus fala lá, né, com os discípulos, quando eles começam a questionar. Os mestres da lei dizem que Elias vem primeiro. E o senhor, mestre, o que o senhor diz? E ele fala: tá certo, de fato Elias virá. Mas em verdade eu vos digo que Elias já veio. Ele já veio, não o reconheceram como Elias, fizeram com tudo que quiseram dele, o maltrataram. E fala mais algumas coisas lá, né? Mas aí ele confirma, né? E de fato, João Batista é Elias, né? Que deveria vir. João Batista é Elias.
né? Só que a parte de profecia que contém coisas relacionadas a Elias, né, vai ter que se cumprir no corpo de Cristo, né? Não teve jeito de se cumprir em João Batista, né? Tem muitas coisas aqui. Por exemplo, olha só, a parte B aqui, ó. Depois que fala de converter o coração dos pais aos filhos, ele fala outra coisa, ó. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa expressão, habilitar um povo preparado para o Senhor, para fazer o quê? Para o Senhor reinar, né? Ou seja, um povo para reinar com o Senhor. Então João Batista, com 6 meses, ele não conseguiria habilitar um povo para reinar com Cristo, né? Tanto é que já fazem 2000 e poucos anos, né, que isso vem esticando, e Deus ainda, né, nós estamos ainda trabalhando, Deus ainda está trabalhando, o Espírito Santo, na verdade, né, ainda está trabalhando para preparar um povo, né, habilitar um povo para reinar com Cristo, entende? Então isso não se cumpriu ainda, né? E mesma coisa acontece na expressão de Elias, né? Por que Elias? Porque lá em Apocalipse, né, não vai falar a palavra Elias, o nome Elias, mas vai falar de Jezabel, né? Jezabel. E Jezabel, para você entender o que ele está falando sobre Jezabel, você tem que meditar no contexto de Elias, né? Lá no livro dos reis, né? Na época de Elias, Eliseu, os profetas lá, né? Então, é óbvio que isso vai se cumprir também no corpo de Cristo, né? No corpo que somos nós, né? Nós fazemos parte disso, tá certo? Por isso que Jesus disse, né? João Batista é muito mais do que um profeta. Por quê? Porque é o corpo de Cristo, né? Ele é o meu corpo, na verdade, né? Jesus está falando. Assim como nós, que somos corpo de Cristo, e estamos preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo, João Batista veio como corpo de Cristo antecipadamente, né? Como sombra, vamos falar assim, o último profeta, e como sombras, né, do que iria acontecer no futuro. Agora, um outro ponto importante, né? Mais importante ainda que eu penso comigo, que é o mais importante deles, né? Por que o Senhor Jesus falou que João Batista é maior dos nascidos de mulher? Ele é o maior, né? Porém, quem for o menor no reino dos céus é maior do que João, né? Veja comigo agora, interessante. Eu vou falar de Isaías e vou comparar com Isaías e João Batista, né? O ministério dos dois. Não menosprezando Isaías, tá? É só uma comparação no meu ponto de vista, no meu pensamento, no que eu tenho meditado, né, a respeito disso. João Batista, se você estudar o perfil dele, a biografia e tudo que fala sobre ele, desde criança ele foi criado no deserto e isolado do povo de Israel. João Batista só se apresentou ao povo quando Deus deu a palavra para ele ir pregar para os israelitas, né? Ou seja, o contato de João Batista só foi por 6 meses, né, com os israelitas, né, com o povo ali, no sentido de preparar o povo, né, para arrependimento de pecado e batismo. Então, em 6 meses, né, ou seja, a vida toda de João, ele viveu no deserto. Então, ou seja, foi uma vida de consagração, né? Dá para se dizer que quase ele não viu corrupção, né? João Batista falando, né? A não ser seus pais, né? Como o texto começa dizendo que os pais de João Batista tinham uma vida que era justa diante de Deus, né? Viveram, então foi um bom testemunho para João. Além de viver no deserto, né? Os olhos deles não viu corrupção, vamos dizer assim, né? Então ele teve uma vida de consagração. Então, os 6 meses de ministério de João Batista dá a entender que é maior do que 60 anos de ministério do profeta Isaías, né? O profeta Isaías profetizou por cerca de 60 anos. Só que o profeta Isaías, né, desde o início até o final da sua vida, ele conviveu com o povo, né? Ele conviveu no meio do povo pecador, do povo corrompido, né? Então, até entendo, né, a vida de João Batista, o ministério de Isaías, talvez não ter sido exaltado neste momento por Cristo. É claro que são coisas distintas, né? A profecia de Isaías, por exemplo, é muito mais profunda e vai muito mais além do que a profecia de João Batista, né? Que são poucas coisas. Só que eu penso que no contexto de consagração, João Batista conseguiu agradar mais a Deus do que os outros profetas, né? Daí eu penso, o meu pensamento é este, por conta de Jesus dizer que João Batista é maior. E também porque João Batista é o corpo da igreja, né? Então são esses 2 pontos. Por ele ser o corpo da igreja e ter essa consagração,
né, que é ao ponto de agradar a Deus, dá um galardão para ele, ou dá uma recompensa de ser maior do que os outros, né? Tá certo, meus amados? Agora vamos para outra leitura, tá? Vamos para outra leitura para entender outras coisas relacionadas a João Batista. Pronto. Aqui tem outro ponto interessante, né, na vida de João Batista, né? Aqui, na verdade, ele foi usado por Deus, né, pelo Espírito Santo, né, para trazer entendimento para os israelitas, né? Os israelitas, na verdade, carnais, né? Porque nesse tempo aqui, nesse período, já tinha uma grande quantidade de pessoas, né, obedecendo aos ensinamentos de João, e uma outra grande quantidade junto com Jesus Cristo, né? Ou seja, dois grupos de pessoas, dois grupos grandes, inclusive, né? Então eu penso que nesse ponto aqui foi uma parceria entre Jesus e João Batista, né? Claro que trabalhado pelo Espírito Santo, mas vamos lá. Vamos ler que vocês vão entender o que eu quero dizer. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quer dizer, é óbvio que João Batista não está em dúvida aqui. João Batista foi o camarada que trouxe, né, preparou o caminho da primeira vinda de Jesus Cristo, apontou o cordeiro, olha aí está o cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que vem após mim é maior do que eu. E João Batista sabia quem era, né? Deus falou para João Batista: aquele homem que você ver o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre ele, esse é o Cristo, esse é o Messias, né? Deus falou para João isso. E João viu isso, né? Ele testemunhou disso, né? E os discípulos vão falar que tudo que João falou era verdade. Então, João Batista não está em dúvida nesse ponto aqui, né? Verso 20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Verso 22. Então Jesus lhes respondeu: ide anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciados o Evangelho. Lhes é anunciado o Evangelho. Então, é óbvio que é uma parceria dos dois ali, né? Elaborada pelo Espírito Santo. Então, o que está acontecendo? Esses 2 discípulos, a gente pode, no tempo literal, são 2 discípulos de João, né? Mas que foram levar essa mensagem, só deles ir voltar a trazer essa mensagem, né? Muitos israelitas, muitas pessoas ficaram sabendo desse acontecimento. E o que ele está fazendo aqui, na verdade? Os 2 estão fazendo? Jogando, né? Jogando na cara dos israelitas carnais da época que os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres, né, é anunciado o Evangelho. São 4 pontos, né, que somente o Messias, né, poderia fazer, né? Isso se cumpriria somente no Messias, e esse Messias tinha que estar na terra de Israel, né? Ou seja, né, tá jogando na cara deles, né? Jesus Cristo está aqui, o Messias está aqui. Esses 4 pontos, né, que estão detalhados aqui que Jesus falou, fez uma espécie de ping-pong com João Batista, na verdade é para espalhar essa notícia entre os carnais, né? Para eles verem que o Messias estava ali. E o ponto que fala dessa... 2 pontos que eu estou me lembrando agora é Isaías 34 e Isaías 37, que fala, né, dos 4 pontos, que somente no Messias se cumpriria, né? Os coxos andaram, os leprosos serem purificados, os surdos ouvirem, os mortos serem ressuscitados e o Evangelho ser anunciado aos pobres. Tá certo? Agora, Lucas capítulo 3, versículo de 10 ao 14. Vamos meditar um pouquinho aqui em alguns acontecimentos no ministério de João Batista. Verso 10. Então as multidões o interrogavam dizendo... Percebe a expressão multidões, né? Multidões, não é meia dúzia não é algumas pessoas, é multidões. Que havemos de fazer? Respondeu-lhes, pois, João: quem tiver 2 túnicas,
reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Né? Parece Jesus falando, né? Verso 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Verso 13. Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que é estipulado. Interessante, né? Verso 14. Também os soldados lhe perguntaram: E nós, o que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Em outras palavras, contentai-vos com o vosso salário, né? Não cobre, não receba propina, né? Não se venda, né? Vocês vejam que lá no contexto de crucificação de Jesus, os soldados que ficaram como guardas para prender, para olhar para Jesus não ressuscitar, para ninguém roubar o corpo, ficaram lá, né? Quando o anjo apareceu e Jesus ressuscitou e saiu do túmulo, né? A pedra foi removida e saiu do túmulo, esses guardas, esses soldados ficaram com medo, ficaram assustados e foram para a cidade para contar para os judeus, para as pessoas lá, né? Sumo sacerdote Anás e Caifás, Pilatos, Herodes, etc. Interessante que quando eles relataram isso para os governantes da época, eles fizeram o quê? Ofereceram uma grande quantia em dinheiro para os soldados, né? Para que eles dissessem que aquilo foi uma farsa, que roubaram o corpo, etc, etc, etc. Só para não dizer que Jesus foi ressuscitado, né? Ou seja, esses, não estou dizendo que são os mesmos que perguntaram para João Batista, né? Mas você percebe que soldados, né, tanto daquela época, naquele contexto, como hoje, muito mais ainda, se vendem, né, por preço de denúncia falsa, para receber propina, e por aí vai, né? Então é muita corrupção, né? Então veja só o nível, né, de entendimento, de profundidade que João Batista tinha, né? Vamos adiantar um pouquinho aqui que eu quero ler outro texto, outro verso aqui. Um verso só, na verdade. Verso 21. Verso 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Até aqui, só esse verso eu quero destacar. Percebe a expressão, todo o povo foi batizado? A gente viu no texto anterior, nesse mesmo capítulo, né, no início lá, que as multidões iam ter com ele, né? Inclusive o próprio Herodes, né? Herodes, lá, o adúltero, foi ter com João Batista no deserto para ouvir ele falar, né? O próprio Herodes foi. Então, todo o povo foi batizado, né? Ou seja, não quer dizer que é 100% de Israel, né? Ou uma coisa ou outra, né? Mas veja que ele batizou muitas pessoas, né? Todo o povo. E eu acho muito lindo essa expressão de todo o povo, né? Todo o povo sendo batizado. Aí Jesus também foi ser batizado por ele. Agora a gente vai ler um texto aqui em Atos capítulo 13, onde o apóstolo Paulo vai falar de João Batista, né? E ele vai falar de coisas profundas aqui, né? Então vamos lá. Verso 16 a seguir. Paulo, levantando-se e fazendo com as mãos sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que temem ao Deus, ouvi. Que temeis a Deus, ouve. Então veja que João Batista, o anjo falou para o pai de João Batista, que é Zacarias, né? Olha, João Batista vai converter muitos israelitas ao Senhor seu Deus. Aqui Paulo está repetindo uma das coisas, né? Varões israelitas, né? Veja que não está falando varões judeus e não está falando varões gentios, está falando varões israelitas, né? 12 tribos. Verso 17. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Verso 20. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel.
Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto pelo espaço de 40 anos. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Agora vai falar de João Batista, né? Porque João Batista veio antes de Jesus um pouquinho, né? Havendo João, primeiramente, pregado a todo o povo de Israel, observe que repetiu, João Batista pregou para todo o povo de Israel, antes da manifestação dele. Batismo de arrependimento, né? Mas observe só esse verso 24, que interessante. Lembra que eu já falei em alguns momentos passados, algumas leituras passadas, que João Batista é como se fosse a sombra do corpo de Cristo, que se cumpriria em nós? João Batista pregou a todo o povo de Israel, né? E uma coisa que você precisa entender, você que não crê muito, né? Que Israel é o povo de Deus, né? Que Israel faz parte da igreja. Em todo o tempo, Deus sempre teve um Israel espiritual, né, nas mangas, né? Sempre teve 7.000 joelhos que nunca se dobraram a Baal, né? Então, quando a profecia, mesmo lá no tempo de Elias ou em outros tempos, sempre houve um povo, né, de Deus, né, um remanescente, vamos falar assim, que sempre esteve em obediência com o Senhor Deus. Ele nunca, ainda Paulo vai falar em Romanos 11, né, que Deus nunca rejeitou o seu povo, né, é o povo que rejeita ele. Mas quando fala o povo, não quer dizer que é 100% do povo que rejeitou a Jesus, né? Senão isso não teria sentido. Falar que João pregou para todo o povo de Israel, Paulo vai falar que está falando aqui, depois lá em Atos 26, versículo 7, o próprio Paulo vai falar, né, que nossas 12 tribos de Israel estão servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, com esperança de alcançar a redenção. Ou seja, então Paulo não está se enganando, né? Ele está falando que Israel, 12 tribos, é a igreja, né? É o corpo de Cristo, né? Não tem separação entre judeu e gentio, certo? Agora não tem distinção, como Paulo fala mesmo, né? Em Romanos, né? Se eu não estiver enganado, que eu não lembro agora. Não tem, é Romanos 9, né? Agora não tem judeu e nem gentio, né? Nem escravo nem livre. Agora é um homem só, né? Um corpo só, né? É um novo homem, na verdade. Mas vamos lá. Mais um detalhe, né? E quando fala todo o povo, que João Batista é a figura do corpo de Cristo, é todo o povo espiritual, o Israel espiritual de Deus, né? Então, ou seja, o Evangelho tem que atingir todo o Israel espiritual de Deus, entende? Não só Israel da época, mas também todo o Israel espiritual de Deus. Por isso que se cumpre uma maior parte em nós, né? Que ainda tem muita gente gentia, muita gente pagã, que vai fazer parte deste povo, que vai se tornar um Israel espiritual e vai completar a palavra todo Israel, né? Todo o povo de Israel. Verso 5, né? Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias, né? Então João Batista não negou, né? Falou, eu não sou Cristo, né? Eu não sou Cristo, verso 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temem a Deus, que temeis a Deus, a nós não foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós e seus filhos,
ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, e eu hoje te gerei, né? E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também que diz em outro salmo, não permitas que teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito, né, o que está dito nos profetas. Né? Aqui já começa a fazer algumas ameaças, né, que os profetas estão falando para o período de grande tribulação para aqueles que rejeitaram, né, os construtores que rejeitaram, né, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra preparada, etc, etc, etc. Mas também, né, tem avisos e tem... como é que eu vou falar aqui, né? Não é ameaças a palavra correta, né? Tem castigos previstos aí para quem desobedece também, né? Não só para eles na época. Mas o ponto aqui que Paulo também está frisando, está debatendo na verdade, também é um ponto que Jesus debateu também com eles, né? Acerca de Davi. Porque os israelitas, né? Os israelitas, 12 tribos, todos eles acreditavam que o Messias viria da descendência de Davi, certo? Só que a descendência que eles acreditavam é que é uma descendência de sangue, né? Um descendente de Davi, de sangue, viria, reestabeleceria o reino, né? Se tornaria o Messias e reinaria para sempre, né? Mas sempre assim, reinava, morria um, entrava outro e assim por diante. Mas que seria um reinado de paz e de justiça, que não tivesse mais corrupção, que não tivesse mais... o que a gente se vê hoje, né? Tanto é que quando Jesus morreu, por exemplo, eles ficaram, né, desapontados, né, com o Messias deles, né? Poxa, ele é o rei nosso, como? Ele veio para restaurar, veio para nos salvar e agora morre? Ficamos, né, perdemos as esperanças, né? Que nem os 2 discípulos lá no caminho de Emaús, por exemplo, né? Acabou a nossa esperança. Ele veio para nos resgatar e agora morreu. Então eles não esperavam isso, eles não entendiam a profecia que Jesus precisava ressuscitar dentre os mortos, né? E que também falava que Jesus, quando ele ressuscitasse, ele não viria a corrupção, não viu corrupção, né? Agora Davi não, Davi viu corrupção, né? Então é uma descendência espiritual que está sendo falada, né? E Jesus nos evangelhos vai destacar outra coisa interessante nesse ponto que Paulo está falando, né? Como pode, né, falando para os fariseus, para os saduceus, para os judeus, né, para os mestres da lei da época, como pode vocês dizerem que Davi, né, que o Messias é descendente de Davi, né, vai vir da descendência de Belém, da descendência de Davi, da onde o rei Davi morava? Se o próprio Davi clamou um certo dia, num certo salmo, no Espírito Santo, dizendo, assenta-te, meu Senhor, à direita do Senhor, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos pés, né? Falando aqui do Salmo 110. Ou seja, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como pode o descendente de Davi ser o Messias? Jesus faz essa pergunta, né? Para eles não conseguem responder. E Paulo está mencionando esse ponto aqui também, que está relacionado lá na época de João Batista, né? Tá certo? Agora vamos para a lousa, tá? A gente vai entender algumas coisas na lousa, tá? Parte de geografia, a gente vai entender um pouco sobre Herodes o Grande, Herodes Antirpas, Herodes Arquelau, Herodes Filipe, Herodias e por aí vai, tá? A gente precisa compreender o contexto lá, que tem mais coisas que vão revelar o futuro pra gente, tá certo? Então vamos para a lousa.